Tem uma palavra poderosa para compartilhar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25, verso 27. Quem foi lá na conferência, lá, Sabedoria para Prosperar? Eu vou estar ministrando. Não pedi para levantar a mão, mas glória a Deus que você levantou a mão. Quando pede para levantar a mão, ninguém levanta. Quando não pede, estou brincando. Mas quem foi lá na Sabedoria para Prosperar, eu ministrei algo parecido com isso. Agora é uma palavra atualizada, revisada e atualizada. Mas eu quero compartilhar algo poderoso. Eu sei que todo casal, quando casa, recém-casado, o objetivo dele é prosperar no seu casamento, financeiramente, emocionalmente, todos os aspectos. E o desejo de todo homem é prosperar na sua vida profissional, assim como a esposa, no seu empreendimento. Todo mundo tem desejo de prosperar. Um pai e uma mãe, o sonho do pai e da mãe é que o filho prospere, que ele entre nas melhores escolas, faculdades, que tenha os melhores empregos, que decide pelos melhores caminhos. Esse é o sonho de todo homem e toda mulher, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos. Esse é o desejo. Mas o que eu quero compartilhar hoje é que, naturalmente falando, você tem a capacidade de prosperar, mas a sua capacidade de prosperar ela é muito limitada. Se você quiser prosperar além das suas limitações, você vai sacrificar alguma coisa. Provavelmente você vai ter que sacrificar o seu casamento para que a empresa prospere mais. Às vezes, para que você tenha aquela promoção tão desejada lá no seu trabalho, às vezes você vai ter que sacrificar o tempo de qualidade com o seu filho. E aí, para você prosperar, às vezes para você passar na melhor faculdade, às vezes você vai sacrificar um tempo de qualidade de lazer. Então você percebe que, naturalmente falando, nós somos limitados. Mas quando você percebe o que a bênção de Deus pode fazer sobre a sua vida, meus irmãos, você aprende a descansar rapidamente. Eu gostaria de falar aqui 3 princípios que eu entendo que é o que nós precisamos fazer para prosperar. Eu gostaria de falar sobre a vida de Jacó e Esaú. Eu gostaria de falar sobre descanso. Eu gostaria de falar sobre nós termos uma palavra e a bênção dos nossos pais espirituais e pais naturais. E quero falar também sobre nós andarmos debaixo de um conselho. Há uma diferença muito grande entre conselho e opinião. Há diferença muito grande. E eu gostaria de falar sobre isso. E é interessante que a vida, tanto de Jacó como Esaú, passou por isso, por esses 3 princípios. Existem outros, mas eu quero falar só sobre esses 3. Vamos lá. Gênesis capítulo 25, verso 27, fala o seguinte: cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Está nessa versão aqui? Põe aqui, nessa versão 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, pacato, habitava em tendas. Irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui é o começo da história de Jacó e Esaú. A palavra de Deus fala que Esaú, que é o irmão gêmeo de Jacó, ele era perito. Eu falei hoje de manhã, eu estava lendo, se eu não me engano, do Paulo Vieira, Código da Riqueza, eu acho que é isso. E ele explica a diferença entre perito e um especialista, entre um analista e um especialista. Um analista para um especialista tem a questão de estudo, maturidade e tal, experiência e tal. Mas entre um especialista e um perito, geralmente a pessoa estuda anos para se tornar um perito numa área. Então, por exemplo, se o seu filho está doente e você precisa levar ele no hospital, você vai levar ele aonde? Uma pessoa que é perita no assunto, ou você vai levar numa pessoa que acabou de se formar, ou que é especialista no assunto, tem maturidade, mas não é expertise naquela área. E a palavra de Deus fala que Esaú era um perito. Em outras palavras, ele era o melhor caçador daquela região, ele era o melhor caçador do seu pai. E a palavra de Deus fala que essa era uma habilidade muito boa, era o perito, ele conhecia. Se você queria comer carne de leão, era só falar com Esaú: eu quero comer hoje carne de leão. Ele ia lá e caçava para você. Esaú: hoje eu quero comer a carne do Outback. O que é? O canguru. Eu quero comer um canguru. Eu quero comer uma costela de barbecue. Você pode ter, que vai ter lá no seu prato. E a palavra de Deus fala que Jacó era diferente. Jacó, olha a habilidade de Jacó. Ele era pacato e vivia sossegado na tenda do pai. Fala para mim, quem que você preferia ser? Ou quem você contrataria? O cara que fica em casa dormindo no home office, ou o cara que era perito em trabalhar? Você que é um empreendedor, você que é um profissional, o que você acha que vai te trazer recompensa? Ser sossegado e pacato como Jacó, ou ser um perito como Esaú? Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando
porque eu quero entrar num assunto aqui, porque você é diferente do mundo. Os nossos valores, os valores de um homem, de uma mulher de Deus, são diferentes dos valores do mundo. Eu estou falando aqui porque na verdade o seu destino e aquilo que você tem para conquistar no Senhor não está associado na sua capacidade. Não é porque você é um perito que o plano de Deus vai se realizar na sua vida. Não é porque você tem especialidade numa área que você vai prosperar, vai ser êxito em todos os caminhos da sua vida. Isso não significa. O que leva você a prosperar, avançar e conquistar tudo aquilo que Deus tem para você é uma mente de Cristo, é uma mente renovada, é a sua identidade. E o que é uma identidade? Na verdade, uma mente renovada. Uma mente aqui, uma mente renovada, uma identidade transformada, na verdade, sua mente está associada, na verdade, está associada com quem você anda. E a sua identidade está associada com o seu pai ou com a sua mãe espiritual. Por isso que lá em Romanos a palavra de Deus fala que nós devemos renovar a nossa mente para desfrutar as coisas boas, agradáveis e perfeitas de Deus. Então você percebe que Deus, Ele fala, se você quer conhecer o melhor de Deus que eu tenho para a sua vida, Ele não fala para você ser um perito, Ele não fala para você ser um especialista, Ele fala para você renovar a sua mente. Então, se você não tiver uma mente renovada, se você não tiver uma mente igual a do seu pai, você não vai ter a herança do seu pai, você não vai desfrutar daquilo que seu pai tem para você, porque não está associada no seu tempo de estudo, mas está associada com o quê? Com a sua mentalidade, com a sua identidade. E nós vamos aqui discorrer um pouco da história de Jacó e Esaú. Você percebe que ele não tinha habilidade, mas ele tinha a bênção de Deus. Ele não era perito como o seu irmão era, mas ele era uma pessoa que na verdade ele tinha a mente de Cristo, ele tinha a identidade do seu pai. E como que nós fazemos para ter uma mente renovada, como falamos lá em Romanos, e uma identidade formada? Nós precisamos ler. O que define a sua mente, a sua identidade, é os livros que você lê, é as experiências que você passa, é o ambiente onde você convive e as pessoas que você se relacionam. Então nesses 21 dias você consegue colocar essas 4 coisas em prática. Você começa a ler a palavra de Deus. Eu não estou falando que você lê qualquer coisa, ter experiência em qualquer coisa, mas nos 21 dias você consegue ler, você consegue ter experiências, se relacionar com novas pessoas, viver num ambiente. A palavra de Deus fala que em princípios, que tudo isso na verdade renova a sua mente e reforça a sua identidade, e nós precisamos disso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, capítulo Gênesis 25, na verdade é a continuação, verso 28 a 31. Isaac amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Verso 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando este esmorecido veio do campo. Verso 30. Ele disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom chama-se vermelho. Verso 31. Disse Jacó: venda-me primeiro o teu direito da primogenitura. E aí começa a história de Esaú e Jacó. E a palavra de Deus fala que Esaú, como era um perito caçador, ele estava caçando, e o seu filho estava na tenda dormindo. E a palavra de Deus fala que Esaú chega para Jacó e fala: Jacó, estou com muita fome, estou cansado, vende o seu direito de primogenitura. Aliás, me dê um pouco dessa comida. Aí Jacó responde: eu vendo se você me vender o direito da sua primogenitura. Você percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como assim? O cara está pedindo um pouco de comida. Esaú está pedindo um pouco de comida para o seu irmão, e o seu irmão pede para Esaú o que ele tinha de mais importante e mais precioso: a bênção de Deus. Naquela época, a bênção de Deus era reservado para os primogênitos. Os primogênitos, ele recebia uma herança maior, a bênção maior, ele tinha responsabilidade, ele liderava a família. E a palavra de Deus fala que ele pediu. Para você entender aqui um contexto, você imagina que você está hoje aqui, você veio do seu trabalho cansado hoje, aí você esqueceu sua carteira, chegou atrasado para o culto, chegou atrasado no louvor, e está morrendo de fome, eu quero comer, eu chego lá na cantina, a maquininha não está funcionando, e você quer comer uma esfirra. E aí, porque nessa hora, eu não sei se você sabe, quando você jejua de 21 dias, você não tem fome, mas você até pensa nas comidas, você lembra do cheiro do McDonald's, coisa que você nem come, você lembra do cheiro de picanha. É impressionante isso. É o que você vai passar.
mas depois do terceiro dia o negócio flui. E aí você chega aqui na cantina e fala assim, meu Deus do céu, não tem... Aí você com fome, aí você olha para o lado, você vê o seu irmão lá comendo uma esfirra na cantina. E você desesperado com fome, aí você fala para o seu irmão, mano, eu tô morrendo de fome, eu tô sem dinheiro. Me compra uma esfirra para mim, ou me dá metade da sua esfirra. Aí a pessoa vira para você e fala, sim, eu dou a metade da sua esfirra, se você me der seu carro. Foi isso que aconteceu. Você vê que uma coisa não tem sentido. Mas por que Jacó pediu aquilo que Esaú tinha de mais importante? Por conta de um pouco de comida. Porque Jacó, ele era um homem que ele era obstinado pela bênção de Deus. Jacó, ele queria prosperar, mas debaixo da bênção de Deus. Esaú era diferente. Esaú queria prosperar com base nas suas habilidades. Jacó não. Ele queria ser bem sucedido debaixo da bênção de Deus. Ele sabia, o primogênito é o homem abençoado. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Mas por que Jacó pediu isso? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu quero ser abençoado. Então, por que ele falou isso? Porque na verdade, é o que queimava no coração dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você só tem aquilo que você deseja. Você só tem aquilo que você almeja. Você só tem aquilo que você admira. Sabe, se você entrar nesse jejum e quer a bênção de Deus, você vai até o final desse jejum e ainda vai continuar o jejum, porque você vai ter o que você deseja. E você busca o que você deseja. E você vai atrás daquilo que você admira. Se você não deseja nada, você vai ter aquilo que, provavelmente aquilo que você não colheu. Mas você vai conquistar alguma coisa. E aí eu quero entrar no contexto aqui. Quero falar sobre descanso. Por que Jacó falou para o seu irmão: vende o seu direito de primogenitura? Eu pergunto para você, quem tem um carro aqui, você faria essa negociação? Você daria um pedaço de esfirra e daria o carro para a pessoa? Depende. Por que depende? A palavra de Deus fala que depende. Aí a palavra de Deus fala que tudo isso aconteceu por quê? Porque Jacó estava descansado e Esaú estava exausto emocionalmente. Toda vez que você está cansado emocionalmente, está com fome emocionalmente, você sempre vai negociar mal. Aqui é uma dica para os empreendedores, para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer levar os seus filhos a amadurecer. A bênção de Deus sempre cai no dia do descanso, ela nunca cai no dia do trabalho. Isso é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus fala que na verdade, Jacó só pediu isso, negociou isso com o seu irmão, porque o seu irmão estava cansado. Eu não sei se você sabe, eu não sei se alguém já viu aquele filme lá, Rede Social, que eu acho que conta a história do Facebook. E no filme você vê lá que tinha dois rapazes que criaram o Facebook. O sonho deles era que o Facebook fosse lançado lá numa universidade, que eu nem sei qual era a universidade lá dos Estados Unidos. E hoje o dono do Facebook, por você ver, era um Facebook, um negócio de relacionamento, ele mesmo não se relacionava direito. Mas enquanto um queria fazer algo internamente na faculdade, o outro trabalhava menos, ele ficava em casa pensando, raciocinando: meu Deus do céu, se esse aplicativo, eu colocar esse aplicativo para o mundo inteiro, eu vou ganhar muito dinheiro. Aí o que o Mark Zuckerberg teve? Uma ideia. Mas por que ele teve uma ideia? Porque ele estava com a mente descansada. Você nunca vai ter a bênção de Deus com a mente exausta. Então por que na verdade houve essa negociação? E por que Esaú abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso? Porque ele estava cansado, porque ele estava exausto. Quando você fica cansado e fica exausto, você sempre negocia aquilo que você tem de mais importante, porque o diabo ele sempre vai entrar em negociação com você quando você está cansado. A palavra de Deus fala que com Jesus, quando ele jejuou 40 dias, ele esperou o dia que Jesus estava cansado para negociar com Jesus. E só existe uma forma do diabo roubar aquilo que pertence a você, é negociando com você. Mas ele sabe que quando você está cansado, ele tem de alguma forma, ele tem vantagem sobre você. Porque quando nós estamos cansados emocionalmente, nós negociamos aquilo que nós temos de mais importante. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú liberou aquilo que ele tinha de mais importante porque ele estava cansado, porque ele estava com fome. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Gênesis capítulo, verso 32, o que fala?
E ele respondeu: estou ao ponto de morrer, do que me aproveitaria o direito de primogenitura? Por que Esaú vendeu a bênção do Senhor para o seu irmão? Porque na verdade ele não tinha paciência, ele queria um negócio aqui e agora, ele não estava disposto a participar do processo. Como eu falei para você, o diabo ele sempre age, e toda vez que você abrir uma negociação com uma pessoa e você estiver cansado, você sempre vai perder a negociação. Alguém aqui tem filho e seu filho pede para você usar o seu celular, principalmente dos homens, e você acabou de chegar do trabalho e seu filho fala: papai, posso usar o celular? Não pode, que a mamãe falou que você está de disciplina. 2 minutos depois: papai, posso usar o celular? Não pode. Terceira vez: pega o celular, porque você está cansado emocionalmente. O seu filho sempre vai ganhar de você quando você está cansado emocionalmente. Imagina o diabo então. E aí a palavra de Deus fala que Esaú vendeu o direito, a bênção do Senhor, aquilo que ele tinha de mais importante, porque olha o que ele falou: eu estou a ponto de morrer. O que adianta eu ter a bênção do Senhor se eu vou morrer amanhã? Olha só que coisa incoerente. Porque na verdade, por conta do aqui e agora, ele vendeu aquilo que ele tinha de mais importante. Em outras palavras, o que ele estava falando: o que adianta eu entrar na corte e não posso beijar? Então eu não vou entrar na corte, eu vou para o mundo beijar doidado. O que ele está abrindo mão? Ele está abrindo mão do tempo precioso de solteiro por conta de beijar. Foi o que Jacó falou. O que adianta então eu entrar na corte e não poder beijar? O que adianta? O que adianta eu fazer um planejamento aqui para comprar uma casa própria e depois não poder sair com a minha esposa? O que adianta? Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar em dívida. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú, por conta do imediatismo dele, ele abriu coisas do que ele tinha de mais importante, porque ele achava que as coisas de Deus teriam que acontecer aqui ou agora. Você percebe que a maioria das pessoas que abrem empreendimento no Brasil, elas ficam frustradas porque ela não tem paciência. Aí você vê: eu abri meu empreendimento e não consigo frutificar, eu não consigo ter fruto do meu trabalho. Aí você vai ver a pessoa abriu o empreendimento faz 6 meses. Foi isso que aconteceu com Jacó. O que adianta eu abrir minha empresa se eu não consigo comer dela? Ela não tem paciência no processo, coisa que Jacó tinha. Jacó sabia que a herança que viria através do pai dele só viria depois que Isaac morresse. Antes ele não teria essa bênção, mas a bênção estava garantida sobre a vida dele. Então você percebe que Jacó, ele tinha um senso, o senso do que de esperar o tempo de Deus, o time de Deus, mas a bênção sobre a minha vida. E aí verso 25, aliás, verso 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o direito da primogenitura. Olha que coisa. Verso 34. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o direito da primogenitura. Meus irmãos, o que é descansar na Bíblia? Como que nós descansamos na Bíblia? Abre a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 23, verso 12, rapidamente. Aqui eu quero falar do descanso, que eu falei para você. Existe uma bênção que é liberada sobre a sua vida quando você descansa. Infelizmente nós queremos trabalhar no dia do descanso. O descanso, eu não tenho tempo aqui de explicar, mas a palavra de Deus fala que quando Deus ele falou que o povo ele estava descansado, eles deveriam se reunir e buscar o Senhor. O descanso está no Senhor. Quando você não descansa no Senhor, a tendência é que você empobreça muito, área por área. Olha só o que fala em Êxodo 23, 12. 6 dias farás as tuas obras. 6 dias, o que ele está falando? 6 dias você vai trabalhar no seu empreendimento. 6 dias você vai investir na sua vida profissional. 6 dias você vai investir na vida do seu marido, da sua esposa. 6 dias você vai estudar. É isso que ele está falando. 6 dias faz o que precisa fazer para que você cresça, avance. De segunda a sábado estude, rumine. Segunda vai empreender, vai estudar, vai negociar. 6 dias você tem que fazer isso. Ele está falando, durante 6 dias farás a tua obra que não é a obra de Deus, é a tua obra, minha obra, é o meu empreendimento, é a minha vida profissional, é o meu casamento. Esses 6 dias edifique isso. Esses 6 dias ore para que cada área da sua vida prospere. Mas o que ele falou? Mas no 7º dia descansará. O que significa essa palavra descansará? É parar. Para. Depois no 7º dia para. Para você entender o que é descansar aqui. Alguém aqui, eu não sei como que é a escola pública hoje,
Mas quando eu estudava em escola pública, tinha recreio. Tem recreio em escola hoje? Tinha recreio, você levava lanche, pão com ovo, essas coisas todas. E eu lembro que quando eu era da escola pública, você estava lá, eu lembro, imagina a professora lá com giz e cera escrevendo e você anotando e tal. E de repente tocava a sirene lá na escola pública. E na época eu acordei, você estava descansando no momento errado. Pronto, aqui. O que é isso? O que era essa sirene que acontecia? Quando eu estudava na minha escola era assim. A professora, meus irmãos, era coisa imediata. Os alunos pegavam o lápis, jogavam assim na mesa, levantavam e ia para o recreio. Parava o que estava fazendo. A professora pegava o giz de cera, soltava o giz de cera e também ia para o intervalo. Ela parava tudo que tinha que fazer. Então, quando ele está falando, você tem segunda a sexta ou segunda a sábado, trabalhe muito, porque eu vou te recompensar. Mas no dia do descanso, pare tudo que está fazendo. Aquela negociação, para essa negociação. Para de estudar, para se dedicar a fazer aquilo, paralisa o projeto, para tudo. Em outras coisas, alguém aqui já viu aqui bombeiro? Quando o bombeiro está comendo um sanduíche, um Big Mac, um quarteirão com queijo, e de repente toca a sirene. O que o bombeiro tem que fazer, meus irmãos? Na hora, ele tem que soltar o lanche ali, porque se ele não soltar o lanche e for socorrer, a casa está pegando fogo, a pessoa pode morrer. É isso que a palavra fala de descanso. Você aqui nesse contexto, você é o professor ou o aluno, e o Senhor é o bombeiro. Quando ele toca a sirene, o dia do descanso, é o Senhor trabalhando ao seu favor, e você descansando debaixo das asas dele. Agora, a bênção sempre está no dia que você para. Abre a sua Bíblia em Salmo 127. Olha só o que fala, 127 verso 1. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão penosamente do seu trabalho. Aos seus ele dá enquanto dorme. 128 verso 2. Salmo 128 verso 2. O que ele está falando aqui? Se você não ter a bênção de Deus, em vão é o seu trabalho. Ele dá enquanto dorme, é quando você está debaixo da bênção de Deus. Mas olha o que ele fala no verso 28. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Então o que ele está falando? Que de segunda a sexta você vai trabalhar muito. O que ele está falando? De segunda a sexta você vai trabalhar muito, e você vai colher o fruto do seu trabalho. Mas no sétimo dia você vai colher do fruto do trabalho de Deus. Então aquilo que você poderia colher de forma duplicada, no sétimo dia você vai receber de forma quadruplicada, quintuplicada, centuplicada. Por quê? Porque é no dia do descanso. Alguém aqui já viajou com os filhos para praia, resort? Aí depois você volta de férias, você não volta descansado, você volta cansado. Ou não? O que é isso? Você acorda lá, eu gosto muito de ir no Bourbon com as minhas filhas. Você chega lá, elas acordam 6 horas da manhã e querem ir para a piscina. Eu não tenho mais paciência de ficar em piscina. Mas elas querem que eu fique na piscina com elas das 6 da manhã, se deixar, até as 22 horas. E eu fico, Mas das 6 da manhã até as 22 horas, eu vou lá na piscina, eu vou no teatro com elas, eu vou comer com elas, eu vou tirar foto com os bichinhos que estão lá no parque, eu vou fazer todas essas coisas. Mas isso não é descanso, meus irmãos, isso é tempo de qualidade. O que é descanso aqui? O descanso aqui é às 22 horas, quando elas dormem. E automaticamente eu vou dormir e vou acordar às 5 horas da manhã. Das 22 às 5 horas da manhã, a palavra de Deus fala que esse é o sétimo dia. É nessa hora que você está descansando. É interessante que ele está falando que você tem que parar de ter tempo de qualidade com seus filhos, parar de ter tempo de qualidade com a sua esposa, que até no casamento você precisa descansar. E é quando você está dormindo, aí a palavra de Deus fala, e Ele dá enquanto você dorme. Então por que você vai dormir numas férias das 20 horas até as 5 horas da manhã? Para que você seja fortalecido, fortificado, as suas energias aumentem, as suas ideias floresçam, o seu potencial começa a aparecer. E aí o que acontece?
aconteceu? Você acordou 6 horas da manhã, revigorado, para ter um dia abençoado. Mas tudo isso, nessa noite que você estava dormindo, o Senhor estava trabalhando em seu favor. É isso que é descansar. A palavra de Deus fala que Jacó, ele queria a bênção de Deus. Depois que a palavra de Deus fala que ele deu a bênção para Jacó, a palavra de Deus fala que naqueles dias, a região onde Jacó morava sofreu uma crise terrível, uma das piores crises que houve em Canaã. E a palavra de Deus fala que por conta da crise, Isaac, ele queria ir para o Egito. E Deus falou: você não vai para o Egito, você vai para a terra que eu te mandar. E a palavra de Deus fala que Isaac ouviu a palavra de Deus e não foi para o Egito, e ficou onde ele estava. E a palavra de Deus fala que naquele tempo a sua herança, ou seus bens, se multiplicaram 100 vezes mais. Então a herança que já era grande de Jacó, depois que ele negociou aquela herança com Esaú e teve a herança para si, a herança do seu pai multiplicou 100 vezes mais. Ele se tornou ainda mais rico. Por quê? Ele precisou de algum esforço, Jacó? Ele precisou trabalhar? Ele precisou de alguma habilidade? Não, ele só precisava ter a bênção de Deus. Lembra-se, de segunda a sexta, trabalhe como se não houvesse outro dia. Priorize. Mas no dia do descanso, meus irmãos, pare. Aí a palavra de Deus fala que Esaú vendeu o direito da primogenitura. O que aconteceu com ele? A palavra de Deus fala, e ele, volta lá, Gênesis 25, verso, acho que é 34. Depois Jacó e Esaú, aqui, e assim desprezou Esaú o seu direito da sua primogenitura. O que aconteceu? A palavra de Deus fala que a bênção que estava sobre Jacó foi removida da vida dele, porque ele desprezou. Às vezes você reclama muito do seu marido, mas deixa eu te falar uma coisa: tudo que você despreza, um dia será retirado da sua vida. Se você despreza o seu marido, eu quero garantir para você, a vida sem ele é muito pior. Às vezes você despreza o seu salário, que hoje é pequeno, mas deixa eu falar uma coisa para você: esse salário pequeno seria pior se você não tivesse esse salário. Jacó, ele teve a sua herança aumentada 100 vezes mais, porque ele simplesmente desejavam a bênção do Senhor. A palavra de Deus fala lá em Zacarias: valorize os pequenos começos. Então, e por conta disso, Esaú desprezou a bênção do Senhor. E a palavra de Deus fala lá em Hebreus 12: e porque ele desprezou a bênção do Senhor, ele foi rejeitado por Deus. E a palavra de Deus fala que ele desejou a bênção pela segunda vez, mas Deus não encontrou arrependimento no seu coração, e por conta disso ele foi rejeitado. Tudo que hoje você despreza será retirado da sua vida. Se você reclama muito da sua célula, se você despreza a sua célula, pode ter certeza, um dia você vai negociar essa célula com o diabo. Se você despreza o culto, se você é aquela pessoa que sempre, quando tem uma oportunidade de faltar o culto, você falta, isso é desprezar. Porque a palavra de Deus fala que o descanso está quando nós nos reunirmos para cultuar o Senhor. Se você, quando tem uma oportunidade de faltar, você falta, você está desprezando. O que vai acontecer com você? Você nunca mais vai ser convidado. Quando você despreza a bênção de Deus sobre a sua vida, porque muitas vezes nós somos ignorantes, nós não entendemos a forma de Deus agir, mas tudo que você despreza é retirado da sua vida. Se você menospreza o irmão que está orando por você, um dia esse irmão não vai estar sobre a sua vida. Você pode ter certeza, muitas coisas que acontecem na sua vida é por conta desse irmão que ora sobre você. Às vezes você está reclamando da sua esposa, agride a sua esposa, reclama da sua esposa, e às vezes você até reclama da sua esposa. Você pode ter certeza, um dia Deus vai remover a sua esposa da sua vida. Mas você pode ter certeza, muito melhor a esposa debaixo da sua vida. A palavra de Deus fala que a bênção de Deus enriquece. Salomão fala: a bênção de Deus enriquece e não gera dor. O que é não gera dor? A palavra de Deus fala: a bênção de Deus enriquece e não gera dor. O que é não gera dor? O que é uma bênção que enriquece e não gera dor? Uma bênção que enriquece é você trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo você descansar.
Porque muitas vezes, como eu falei para você no começo, quando você trabalha, no dia do descanso, você vai gerar dor para alguma pessoa. Às vezes é para sua esposa, às vezes é para o seu filho, às vezes você é ausente, você gera um buraco emocional na vida do seu filho, porque você não está presente. Aí por não estar presente na vida do seu filho, ele fica achando que ele é rejeitado, que ele não é amado. Aí você quer compensar isso dando presente para o seu filho. Aí você faz do seu filho, além de uma pessoa rejeitada, uma pessoa mimada. Você está gerando dor. Mas tudo que você despreza, um dia vai ser removido da sua vida. Não menospreza o culto. No dia mau, venha para o culto. Não menospreze os conselhos de Deus sobre a sua vida. Não menospreze a bênção de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus fala, não tenho tempo aqui de explicar, mas a palavra de Deus fala que Esaú, ele menosprezou a bênção da sua mãe e do seu pai. Então ali tem a ver com o coração. E outra coisa, o que nós precisamos, primeira coisa é descanso. Todo mundo entendeu o que é descanso? Quando que você vai ser abençoado? Quando que Deus vai multiplicar, como chama? Centuplicar a bênção sobre a sua vida? É quando você parar. Porque quando você para, Ele age. Quando você trabalha, como nós lemos aqui em Salmo 127, 128, a palavra de Deus fala que você vai comer do fruto do seu trabalho. Mas a palavra de Deus fala que 127, você vai comer do fruto do trabalho de Deus. Uma coisa é você colher aquilo que você semeou, outra coisa é você colher aquilo que Deus semeou sobre a sua vida. Por isso que ele fala, eu dou enquanto você dorme. Então aprenda a dormir, meus irmãos, não no culto, nem na célula, nem na escola. Me entenda, o descansar o que é? Você parar o que está fazendo. Às vezes você está numa negociação tão avançada, precisa de fornecedores, aí chegou o dia da célula. Seja o primeiro a dar exemplo para os seus filhos, para a sua esposa e para todos. E fala, olha, agora eu preciso ir embora. Essa negociação nós vamos fazer amanhã, sexta-feira, pois eu estou indo para a célula. Eu preciso de algo para que a coisa aconteça aqui. O que eu preciso é da bênção de Deus. E a bênção de Deus eu não vou encontrar aqui com vocês, é na minha célula. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o pastor Isaías, ele tinha que tomar uma decisão. E a pessoa foi o primeiro discipulado do pastor Isaías. Ele estava lá, a pessoa perguntando, ligando para ele, ele pegou e falou assim. Ele ligou para a pessoa, ele estava almoçando comigo e com o Eloá, ele fechou assim os olhos, aí você aprende, né? Ele fechou assim os olhos, oh Deus, me dê sabedoria. Ele pegou e falou para o cara, olha, eu não vou fechar nada agora com você, eu preciso ter um tempo para meditar e refletir. Ele não vai falar para o fornecedor que eu vou orar, porque ele não vai entender, mas ele falou assim, eu preciso meditar e orar sobre isso. Depois, e foi bem sucedido. Então aprenda, meus irmãos, quando a palavra fala descansar, que é para você parar. Para de negociar. Fala para o seu fornecedor, olha, agora eu não posso negociar com você não. Agora eu tenho algo mais importante e tem prioridade na sua vida. Ah, eu tenho um treinamento. Deixa eu falar, nesse dia eu não faço treinamento. Nesse dia eu não me esforço. Nesse dia o meu descanso está no Senhor. Segunda-feira estamos aí. Segunda-feira de manhã, se você quiser marcar 5 horas da manhã. É isso, meus irmãos. Ah, eu preciso estudar para a prova. Irmão, fala, segunda-feira. Tem pessoas que falam, eu vou estudar. E quer estudar na hora da célula. Meus irmãos, eu andei com um pastor que falava assim, não, você vai estudar de segunda a sexta, a sábado até as 2 horas, às 3 horas você vai parar, vai para a cela, vai para o culto dos jovens, depois vai para o culto de domingo e tal, e segunda-feira você volta a estudar. E entrou na USP, nas melhores faculdades. Mas nós precisamos aprender a descansar. Se você não aprende a descansar, provavelmente você vai negociar aquilo que você tem de mais importante. O que você tem de mais importante é a igreja, é a vida do Senhor, é a bênção do Senhor, é o propósito do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos. Tudo isso acontece por quê? Porque nós estamos cansados. Porque nós estamos trabalhando no dia que era para descansarmos. E outra coisa, nós precisamos da palavra de Deus. Da palavra e da bênção de Deus. Abre lá a sua Bíblia. Vamos continuar, Gênesis 28, verso 1 e 4. Isaac chamou Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Só até aqui, e abençoou. Eu não tenho tempo por conta do horário, mas a palavra de Deus fala, aí todo mundo, eu não sei se todos conhecem, mas eu aconselho você a ler toda a história. E a palavra de Deus fala que Esaú ficou tão enfurecido com Jacó, que queria matar Jacó. E a palavra de Deus fala que a mãe e o pai falaram assim para Jacó, seu irmão quer te matar. Sabe o seu irmão que consegue matar um leão com um palito de fósforo? Então, ele quer te matar.
O cara é perito em caçar. Você imagina o que ele vai fazer com você quando te pegar. Imagina o que ele vai fazer com nós três aqui. Então é melhor você fugir. Foi isso que aconteceu. Aí a palavra de Deus fala que Jacó falou assim: olha, é melhor você ir para a casa do irmão da sua mãe, Labão. E lá não vai casar com as mulheres de Canaã, casa com as filhas de Labão. Aí Jacó, o que Jacó falou? Isaac falou. Isaac era o pai de Jacó: meu filho, eu te abençoo. E fala: bendito será todas as nações, abençoado. Ele falou a mesma coisa que o seu pai Abraão falou sobre ele. Ele falou para Jacó, ele abençoou Jacó. Irmãos, para você entender todo o contexto, Jacó, ele era um homem muito rico quando seu pai morresse, porque ele ia herdar tudo, praticamente tudo. Mas a palavra de Deus fala que naquele dia ele saiu de casa sem um tostão no bolso. Aquele homem, ele teve que fugir porque o seu irmão queria matá-lo. A única coisa que ele tinha era um cajado na mão e a bênção do seu pai. Só isso que ele tinha. Ele deixou empresa, deixou dinheiro, deixou os bois, deixou os bens e foi fugindo. E a palavra de Deus fala que dessa forma ele tinha a bênção do Senhor e atravessou o Rio Jordão. O que ele tinha? A bênção do seu pai. Meu filho, eu te abençoo. Você vai prosperar, você vai avançar. Muitas vezes nós menosprezamos isso. E a palavra de Deus fala que a primeira experiência que Jacó teve depois disso, eu acho que todo mundo aqui conhece. A palavra de Deus fala que Jacó, quando ele passou do Rio Jordão, ele teve muito sono e dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma escada posta no céu. Os anjos subiam e desciam sobre aquelas escadas. E aí, ele dormindo, ele teve uma visão e Deus foi a primeira experiência que ele teve com Deus. Aí Deus fala: você vai ser pai de nações, assim como foi com Abraão, foi com Isaac, eu vou ser com você e tal. E ele acordou. Ali, além da bênção, ele tinha o quê? Uma palavra de Deus. E aí ele falou: Senhor, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E ele pegou umas pedras, fez lá de travesseiro um monumento e consagrou aquele lugar ao Senhor. Por que eu estou te falando isso? Deixa eu falar uma coisa para você: prosperidade não está em dinheiro, prosperidade está na mente. E você tem um espírito empreendedor. Eu conheço muita gente que tem empreendimentos, mas tem um espírito miserável. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas é um miserável de espírito. Então deixa eu te falar, a prosperidade não está em bens, está no seu coração. Jesus, ele foi o homem mais próspero que passou pela terra, mas ele não era rico. Mas se ele precisava de um dinheiro para cumprir o propósito, ele falava: vai lá no rio Tietê. Mas no rio Tietê não tem peixe. Pode ir lá no rio Tietê, pega um peixe, e quando o peixe, você pegar o peixe, vai ter uma moeda ali, você vai pagar o imposto. Era isso que ia acontecer com Jesus. Ele tinha um espírito empreendedor. O que é um espírito? E como que você adquire um espírito empreendedor? Tendo a bênção do seu pai e da sua mãe. Hoje nós não temos mais isso, né? Antigamente, quando você ia sair de casa, o que você falava? Bênção papai, bênção mamãe. E hoje as pessoas: que dá bênção o quê? Mas deixa eu te falar uma coisa. A única coisa, o selo da bênção de Deus sobre a sua vida nesse mundo amaldiçoado é a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é o seguinte: você não sabe o que você vai passar, você não sabe o que você vai comer, e você não sabe o que você vai vestir, mas a bênção de Deus é sobre você. Em todas as áreas você vai prosperar. Os seus inimigos vão cair um por um, porque a bênção de Deus está sobre você. Isso é a bênção. Quando Abraão teve que sair, ele só tinha uma coisa: ele só tinha a bênção. O que você precisa? Da bênção. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes vai abrir um empreendimento, vai entrar numa faculdade, vai mudar de emprego. Tem algumas pessoas que ligam para mim: pastor, eu tenho que tomar uma decisão, olha me abençoando. Irmãos, é isso que você precisa fazer. O seu pai natural, ele não precisa ter a mesma experiência espiritual natural que você tem, mas o seu pai tem uma coisa que você não tem. O que ele tem? A bênção de Deus. E a bênção é transferida do pai para o filho. É aquilo que escolhe da barba de Abraão e vai para a vida dos filhos. Então a melhor coisa que nós temos é a bênção. Eu lembro quando eu estava na corte com a minha esposa, e eu fui orar eu fui perguntar alguns conselhos para minha mãe. E minha mãe não tinha muito conhecimento de corte, porque ela não fez corte. E eu cheguei assim para minha mãe e falei assim: olha, seguinte, eu estou apaixonado por uma moça, isso. Minha mãe olhou assim para mim, disse: meu filho, eu não sei o que eu posso te falar, porque eu não entendo essas coisas. Mas você pode ter certeza, a partir de hoje eu estou orando por esse casamento, eu vou te abençoar. Era isso que eu preciso. Então às vezes, deixa eu te falar uma coisa, nós menosprezamos a bênção dos nossos pais. Jacó não menosprezou a bênção de seu pai. O seu pai não tinha a mesma habilidade do que ele, mas ele tinha uma coisa que ele queria: a bênção.
Eu não sei quem conhece o meu irmão, o pastor Ricardo Landim. Você viu aqui no vídeo, né? Gritando, tá? Hoje, Deus está levantando ele de forma mundial. Mas eu lembro quando meu irmão ia pregar, ele chegava no meu pai. Meu pai não é pregador, meu pai é um homem de Deus. Ele não concluiu todos os seus estudos por conta das necessidades, para dar oportunidade para os seus filhos. Mas eu lembro que quando meu irmão ia subir para pregar, ele chegava para o meu pai e falava assim: papai, eu não tive essa oportunidade, papai, olha me abençoando, porque eu vou orar sobre isso, e o Senhor tem realidade na minha vida. E meu pai orava pelo Ricardo, e o Ricardo orava. Quem tinha estudo sobre pregação, porque faz seminário? O Ricardo, mas a bênção não estava sobre ele, a bênção estava sobre o meu pai. Eu lembro uma vez que meu pai falou para mim e para meus irmãos: olha, sobre mim existe uma unção de prosperidade, e essa unção está sobre vocês. Vocês vão fazer faculdade que eu não fiz, vocês vão prosperar como eu não prosperei, vocês vão ser pastor como eu não fui, a bênção é transferida sobre vocês, amém. Meu pai não é pastor, mas a unção de pastor veio dele. A primeira geração de pastores que veio da minha família veio do meu pai, que não é pastor, mas a unção veio dele. Isso é bênção, meus irmãos. E a palavra de Deus fala que logo em seguida do que ele teve, uma palavra, a mesma palavra que foi liberada sobre Abraão, foi a mesma palavra que foi liberada sobre Isaac, foi a mesma palavra que foi liberada sobre Jacó. O que aconteceu? Ele tinha uma palavra. Deixa eu te falar, isso é conselho que eu estou te dando. Às vezes você vai tomar decisões difíceis. O que eu vou fazer? Eu vou lá no YouTube, eu vou fazer um coach, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer um curso. Meus irmãos, passa a mão no celular, liga para o seu pai. Pode estar com 70, 80 anos, você pode ter certeza. Fala: pai, me abençoa, hoje eu vou fazer uma negociação, amém, meu filho. E você não precisa delongar, você vai falar isso: eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, seja contigo. Acabou, é a bênção de Deus. Às vezes vai fazer uma negociação, lembra do seu pastor. Eu fico tão indignado quando a pessoa vai tomar certas decisões e depois vem me falar da decisão que tomou. Eu falo: poxa, por que você não me falou antes? Eu não sei negociar como você negocia, mas você pode ter certeza, eu tenho a bênção de Deus e eu ia liberar sobre a sua vida. Você não precisava passar por isso. Por que eu estou te falando isso? O que Jacó tinha? A bênção e uma palavra. Você tem a bênção? Se você tem, é porque você reconhece o seu líder. Porque a bênção vem dos pais espirituais e pais naturais, não vem de outro lugar. Olha o que aconteceu no verso 32, verso 9, para nós irmos para outro tópico e avançarmos. Gênesis 29, verso 32. Aí a palavra de Deus fala que Deus aparece para Jacó 20 anos depois. 20 anos depois. Aí Jacó fala assim para Deus: concebeu, pois, Gênesis capítulo 32, verso 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissesse: torne a terra da tua parentela e te farei bem. Verso 10. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas um cajado, olha aqui ele está falando, há 20 anos atrás, o meu pai Isaque me abençoou e eu saí daquela terra somente com um cajado. Atravessei esse rio Jordão. Hoje nós somos 2 bandos. O que significa 2 bandos? Eles são 2 exércitos. 20 anos depois, um homem que saiu somente com um cajado, ele restabeleceu toda a fortuna, ou igual ou superior à do seu pai. Por quê? Porque a bênção de Deus enriquece. É uma mentalidade divina. Quando você tem a mentalidade do Deus que você serve, você vai enriquecer. E a palavra de Deus também fala que quem ensina isso, o próprio Davi falando em relação ao seu filho: e se você tem riquezas, não coloque o seu coração nas riquezas. E aí tem uma outra palavra que é interessante, que fala que a sua casa e os seus bens, quem vai te dar é Deus. É Provérbios 14. Mas a mulher sábia, quem te dá é o Senhor. A mulher prudente, quem dá é Deus. Olha só como Deus é poderoso. E para nós encerrarmos, então nós precisamos da bênção. Por que eu estou te falando isso? Não tem como nós prosperarmos se não for debaixo da bênção de Deus. Você pode estar começando um empreendimento, você pode estar começando a sua vida profissional, mas você pode ter certeza, se você sempre pede a bênção para o seu pai e sempre busca uma palavra de Deus, não tem como, é inevitável, você vai enriquecer, você vai ser próspero. Eu não estou falando que você vai ficar rico,
Porque prosperar é você ter aquilo que precisa para cumprir o propósito de Deus. Mas não existe outra forma se não for debaixo da bênção da palavra. Então, pais, ensine isso para os seus filhos. Meu filho, hoje você vai ter uma prova, eu te abençoo. Meu filho, hoje você vai estar para trabalhar, eu te abençoo. E que seu pai, que seus filhos vejam você fazendo isso com seus pais. Seu pai pode estar com 80 anos, mas permita o seu filho ver isso. Papai, mamãe, eu vou ter o 5º, 6º filho, me abençoe. Os nossos filhos precisam ver isso. Segundo, o terceiro para nós encerrarmos. Gênesis 27, 43 a 46. Eu quero falar sobre conselhos. Gênesis 27, 27. Aí é a mãe de Jacó, Rebeca. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que eu passe o furor do seu irmão, o ódio do seu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizesse. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Verso 46. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, porque por causa das filhas de Het, ou de Canaã, se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Het, tais como essas as filhas dessa terra, de que me servirá a vida. Aí a palavra de Deus fala que Rebeca, antes de enviar Jacó atravessar o Jordão 20 anos antes, Jacó foi somente com um cajado. Ele tinha a bênção do seu pai e o conselho da sua mãe. O que a sua mãe falou? Meu filho, você vai para o mundo aí. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ser paquerado. As mocinhas vai... Ele não era nem casado, Jacó, meus irmãos. O que ele falou? Seguinte: vai para essa terra e lá você vai encontrar o meu irmão Labão, e case com as filhas de Labão. Ele seguiu à risca o conselho da sua mãe, e por isso ele foi abençoado no seu casamento. O que aconteceu com isso? Por conta disso, Jacó entrou na genealogia de Jesus Cristo. Dali veio Judá, depois veio Davi, e de Davi veio Jesus. Por quê? Porque ele seguiu os conselhos da sua mãe. Mas por que a mãe deu esse conselho para ele? Abre lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, verso 11. Olha só: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Era Deus falando para Rebeca. Que a palavra de Deus fala que antes desse contexto todo, a palavra de Deus fala que quando Rebeca estava grávida, os meninos ficavam se mexendo. E a palavra de Deus fala que Rebeca perguntou para Deus: Senhor, por que os meus filhos ficam aqui brigando na barriga? Aí a palavra de Deus fala que nessa hora a Rebeca tem uma palavra de Deus. Olha só o que acontece. Aí é isso, é a palavra que ele tem. Verso 12. Olha a palavra que Rebeca tem. Já foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais moço. Verso 13. Como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci Esaú. O que aconteceu aqui? A palavra de Deus fala que antes do seu filho nascer, Deus havia falado para sua mãe: o mais velho servirá o mais moço. Em outras palavras, a sua mãe, ela fez o que fez porque ela sabia o propósito de Deus sobre a vida dos seus filhos. Há uma diferença muito grande entre conselhos e opiniões. Quem que pode te aconselhar? É quem ama a sua vida, quem te gerou. Quem que dá opinião? Opinião qualquer um dá. Porque conselho, na verdade, você vai pedir para aqueles que, na verdade, já pisaram naquilo que você já pisou. Conselho fala de pessoas que, na verdade, eles têm o melhor para você, que é o melhor para você. E a palavra de Deus fala em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria e há direção. E é interessante que ele não fala na multidão de conselheiros, é na multidão de conselho, porque um pai, ele tem o direito de aconselhar diversas vezes o seu filho. Um pastor tem o direito de aconselhar diversas vezes a sua ovelha. E é somente um pastor. O que é opinião? Opinião, você pede a pergunta para um, depois você pede a pergunta para outro, aí você acha qual o melhor que você deseja e você toma para si. Mas a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela fez o que fez na vida dos seus filhos e aconselhou os 2 filhos, porque ela tinha uma palavra de Deus sobre os 2 filhos. Aí você fala: pastor,
Não precisa abrir lá em Mateus 26, volta lá no verso 12. Olha só o que fala aqui. Já fora dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então, na verdade, tanto Esaú como Jacó tinham uma palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala lá em Mateus 26? Os discípulos perguntando para Jesus: Jesus, eu quero sentar na sua direita, na sua esquerda, embaixo. O que Jesus fala? Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, ele é o que serve mais. Então, provavelmente, Esaú era para ser o maior na genealogia. Porque o que Deus falou sobre ele? Ele vai servir o mais moço. O mais velho servirá o mais moço. Então Deus tinha uma palavra sobre a vida de Esaú. O que é? Que ele ia servir. E quem serve mais é o maior no reino de Deus. Provavelmente Isaac, Jacó iria receber a bênção de Deus. Mas quem seria maior seria Esaú. Por quê? Que Jesus falou: aquele que serve mais é o maior no reino de Deus. Mas por que Esaú não foi o maior? Porque lá atrás ele menosprezou a bênção de Deus. Mas os dois filhos foram aconselhados pela mesma mãe. Os dois filhos receberam a mesma direção da mãe e do pai, mas um decidiu menosprezar a bênção dos pais e o outro valorizou. E aí a palavra de Deus fala no verso 13: como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Por que ele amou um e aborreceu? Aí fala do quê? Porque Jacó aponta o quê? Para a graça de Deus. Não tem a ver com habilidade, tem a ver com o favor de Deus. E aborreceu-se de Esaú por quê? Porque ele estava olhando para a sua justiça própria. Um aponta para a graça e o outro aponta para a lei. O Senhor, ele ama a graça e se aborrece da lei. Mas os dois têm chamado. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. Nós estamos aí num jejum de 21 dias. E eu falei para você no começo: você quer ter, tudo isso tem a ver com a sua mente renovada, com a sua identidade formada. Lembra que eu falei para você? Isso tem a ver com os livros que você lê, com o ambiente que você frequenta, as experiências que você tem e os relacionamentos que você convive. Nesses 21 dias de jejum, você tem condições de viver essas 4 etapas. Mas eu posso ter certeza: Deus escolheu você. Uma coisa Deus não sabe errar. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm medo de errar, mas Deus não sabe errar. Deus, ele escolhe os que não têm capacidade para os capacitá-lo. Mas uma coisa é certa: Deus não sabe errar. Se ele chamou você, é você que ele vai edificar a obra de Deus. Então, nesse jejum de 21 dias, abre mão de relacionamentos errados, aqueles relacionamentos que te puxam para baixo. Que eu falei para você: leia. Vamos compartilhar o livro. Eu não estou com o livro aqui. Leia a Bíblia. Vamos orar. Vamos ter experiências com o Senhor. Sabe, vamos viver um ambiente onde te enriquece, te pressiona a avançar, a crescer. Você é fruto de pessoas que você se relaciona. Você pode ter certeza: quando Deus quer te abençoar, ele envia uma pessoa sobre a sua vida. Mas quando o diabo quer atormentar a sua vida, ele também envia um diabo lá na sua vida. Por isso que nós precisamos ter a mente de Deus e a mente de Cristo. Eu gostaria que você se levantasse. Mas eu gostaria de louvar o Senhor. A palavra de Deus fala, a primeira vez que lá em Êxodo, que Deus fala para o seu povo sobre descansar, o que ele fala? 6 dias vocês vão trabalhar, e no 7º dia vocês vão se reunir, em Levítico 23, verso 10, se não me engano. Nos 6 dias vocês vão parar, vocês vão se reunir em congregação e vão adorar a Deus. Lembra que eu falei? Quando você entra no descanso, você colhe do fruto do trabalho de Deus, não do seu. O seu trabalho é limitado, mas o trabalho de Deus não é limitado. Os seus frutos são limitados ao seu esforço físico. O fruto de Deus sobre a sua vida não é limitado.
Na verdade é ilimitado. Como eu falei para você, Deus escolheu você. E Deus não erra, Deus não sabe errar e nunca errou. Então Ele chamou você, e é você que Ele vai usar para edificar a casa de Deus. Mas antes eu preciso entender, eu preciso saber o valor da bênção dos meus pais espirituais, de ter uma palavra de Deus. O que sustenta as nossas vidas é uma palavra, é a bênção de Deus. A bênção de Deus luta por você no dia mal. A bênção de Deus vai no seu inimigo antes que você chegue a ele e destrói os seus inimigos. Essa é a bênção de Deus. A bênção de Deus é o Senhor enviando os seus anjos à sua frente e trabalhando em prol ao seu favor. E nós precisamos aprender a descansar, mas nós também precisamos aprender a ouvir conselhos. Não existe muitos conselheiros. Conselheiros falam aqui de homens e mulheres que Deus colocou sobre as nossas vidas. Às vezes é um pai natural, uma mãe natural, mas todo conselheiro, ele tem uma palavra de Deus sobre seus filhos. E se ele não tem uma palavra, ele ora abençoando os seus filhos. Não tem como nós não prosperarmos se não formos através dessa forma. Vamos louvar o Senhor.